Olá, dando seguimento aos comentários que venho fazendo sobre dissolução parcial de sociedades e apuração de haveres, no primeiro momento eu comentei os artigos do Código Civil que tratam da resolução da sociedade com relação a um dos sócios ou dissolução parcial e apuração de haveres. Agora, eu passarei a comentar os artigos do Código de Processo Civil que também tratam desse assunto, porque numa disputa judicial eu terei que me socorrer desses dois códigos, do Código Civil e do Código de Processo Civil. E quando eu falo em dissolução parcial de sociedades, eu quero dizer que essa situação está ligada, geralmente, a litígios existentes entre os sócios. Então, um sócio resolve sair da sociedade, ou então um ou mais sócios resolvem excluir um ou mais sócios da sociedade. E também acontece essa dissolução parcial por causa de morte ou incapacidade superveniente de algum dos sócios, que não consegue mais colaborar com os demais para que a sociedade atinja o seu fim, que é a obtenção de lucros. Se você está interessado em assistir toda essa apresentação sobre esse tema, eu te convido então a acessar o site da CEO Treinamentos, www.ceotreinamentos.com.br. Ali eu falarei não somente deste assunto, como de outros assuntos também ligados aí geralmente a sócios, diretores de empresas. Então, aqui dando continuidade, o que diz o artigo 599 do Código de Processo Civil? A ação de dissolução parcial de sociedade pode ter por objeto, inciso 1º, a resolução da sociedade empresária contratual ou simples em relação ao sócio falecido, excluído ou que exerceu o direito de retirada ou recesso. Vocês podem acompanhar os comentários que venho fazendo desse artigo aqui abaixo do vídeo, porque o artigo está aí mencionado. Então, essas situações aqui, previstas no Código de Processo Civil, eles dizem respeito ao quê? A, justamente, dissolução parcial da sociedade. Então, o objeto da ação vai ser aquilo que a pessoa vai buscar resolver judicialmente. Então, nesse caso, o que ele vai fazer? Ele vai buscar a resolução da sociedade, a sua dissolução parcial de uma sociedade empresária contratual ou simples em relação ao sócio falecido. Tem essa finalidade. Um exemplo, ele quer ali excluir um sócio da sociedade. Então, a ação terá por objeto a exclusão prevista aqui no inciso 1º deste artigo. Diz o inciso 2º, a apuração dos haveres do sócio falecido, excluído, ou que exerceu o direito de retirada ou recesso. Então, ele não está preocupado mais em excluir aquele sócio, porque ele já conseguiu com base no inciso 1º. Então, o que ele está precisando nesse momento? Somente da apuração dos haveres. Então, ele vai fazer isso. O inciso 3º fala somente a resolução ou a apuração dos haveres, ou um ou outro. Ele não é obrigado a pedir a apuração dos haveres. Veja, a apuração dos haveres, então, não é uma consequência automática da resolução da sociedade. Ela precisa ser pedida. Se não for pedida, esses haveres não serão apurados. E tem prazo, é claro, para que os haveres sejam apurados. Prazo é de 10 anos. Se não for pedida a apuração dos haveres após a morte de um dos sócios, por exemplo, após esse prazo estará prescrito o direito da pessoa, então, pleitear essa apuração de haveres. Diz o parágrafo 1º, a petição inicial será necessariamente instruída com o contrato social consolidado. Por que é que precisa ser instruída a ação com o contrato social? Porque ali estão traçados os direitos e as obrigações dos sócios. Então, através daquele contrato social, poderá estar sendo determinado que vai haver a necessidade unânime dos sócios consentirem para que o outro seja excluído.
Então o juiz precisa olhar o que está escrito no contrato social, ele é fundamental. Ou então, quando se trata da apuração dos haveres, como é que serão pagos esses haveres? Isso pode estar previsto no contrato social, não estou dizendo que vá necessariamente estar, mas o juiz precisará analisar o contrato social para ver os direitos e as obrigações das partes. Parágrafo 2º. A ação de dissolução parcial de sociedade pode também ter por objeto a sociedade anônima de capital fechado quando demonstrado por acionista ou acionistas que representem 5% ou mais do capital social que não podem preencher o seu fim. Então, esses 5% de presença, eles têm que estar presentes no momento do ajuizamento daquela demanda. E vai ser provado o quê? Que ela não pode preencher o seu fim social. Qual é o seu fim social? É a obtenção de lucros. Então, quando ficar provado que esse fim social não está mais sendo atingido, a ação de dissolução parcial também poderá ser proposta, como diz o artigo, no caso da sociedade anônima de capital fechado. E aí, precisando desse percentual do acionista ou acionistas que detenham, no momento do ajuizamento da ação, esse 5% do capital social. Olha, se você gostou dessa apresentação, dá o joinha aí, compartilhe e se inscreva no meu canal no YouTube. Eu te aguardo lá, que também farei outras exposições a respeito da dissolução societária parcial e total da apuração dos haveres dos sócios. Tá joia? Até o próximo!